cenouras sustentáveis e seus benefícios para a saúde. A cenoura representa um papel significativo aliado às outras práticas essenciais para uma saúde ocular. Grande quantidade de beta-caroteno, precursor da vitamina A, C, E, grande quantidade de antioxidantes, excelente para o sistema imunológico, previnem algumas doenças que podem estar relacionadas a algum tipo de câncer, importante salientar, sempre conciliadas às outras práticas saudáveis. A cenoura tem uma grande quantidade de pectina e fibras solúveis que ajudam muito a reduzir a quantidade de colesterol ruim do sangue, por sua vez auxiliando o sistema cardiovascular. Devido às fibras, a cenoura pode te ajudar se você sofre com constipação intestinal. A cenoura também está relacionada à capacidade cognitiva, ou seja, mantém o nosso cérebro jovem com facilidade de aprendizagem. Devido à pectina da cenoura, o nosso fígado pode ser poupado e muito. As fibras solúveis estimulam mais a produção de bile em nosso organismo. A vitamina A, por sua vez, está muito relacionada à proteção de raios UV à pele, menos queda de cabelo e unhas mais fortes. A cenoura pode ainda te ajudar a emagrecer, devido ao fato de possuir poucas calorias e muitas fibras. No terceiro vídeo desta série, vamos falar sobre as técnicas de produção de cenoura em campo e hortas. Vamos falar sobre o clima, preparo do solo, calagem, adubação, semeadura, tratos culturais, colheita e comercialização. Eu sou Isaías Reis Verdim, técnico em agropecuária com especialização orgânica. Você vai aprender questões básicas e técnicas para melhorar a sua produção. Este vídeo servirá de referências e perspectivas. Vamos fazer um panorama técnico facilitando o entendimento àqueles que produzem em campo, hortas, plantio em pequena escala e para o consumo. A cenoura é uma importante olerícola, muito apreciada na culinária brasileira, estando classificada entre as 10 espécies mais cultivadas de hortaliças. A parte comercial da planta é a raiz tuberosa, com um formato variável entre cônico e cilíndrico, de coloração também variável. As raízes têm coloração alaranjada intensa. A origem da planta remota aos continentes europeus e asiáticas e é utilizada pelo homem há mais de 2000 anos. A raiz é do tipo tuberosa, sem ramificações. O caule é pouco perceptível e situa-se no ponto de inserção das folhas. Estas apresentam um limbo bastante recortado, podendo exibir um comprimento de 30 a 50 centímetros. O florescimento ocorre devido ao fotoperíodo e à baixa temperatura, dependendo da variedade. As flores são reunidas em inflorescência, presentes em hastes florais que podem alcançar até 1,5 metro de altura. O fruto é do tipo aquíneo, contendo em seu interior uma semente. Essa modalidade de cultivo é realizada em canteiros, cujas dimensões variam de 80 centímetros a 1 metro de largura e de 15 a 20 centímetros de altura. Os canteiros devem estar distanciados uns dos outros em cerca de 30 centímetros. Em solos argilosos, no período das chuvas, a altura do canteiro deve ser maior para facilitar a drenagem. Extremamente importante é realizar a análise de solo com pelo menos 3 meses de antecedência. Enviar a amostra ao laboratório e calcular a dosagem da adubação com base nas necessidades do solo. Na descrição deste vídeo estará disponível uma planilha para cálculo de adubação e calagem com dados provenientes da análise. Para quem deseja produzir em hortas ou vasos, podem optar pelo calcário líquido. A importância do carbonato de cálcio com ou sem magnésio é a correção do solo em acidez, medido em pH. Potencial de hidrogênio. O desequilíbrio do pH do solo pode intoxicar a planta e dificultar a absorção de nutrientes indispensáveis para o seu desenvolvimento e produção. A adubação organomineral será calculada com base na análise de solo. Para hortas e plantio em pequena escala, onde torna-se inviável de algum modo a análise de solo, a adubação, além do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, considere a aplicação de macros e micronutrientes, fertilizantes facilmente encontrados em lojas agropecuárias em embalagens compatíveis com a sua produção. A aplicação de adubos orgânicos e minerais no solo consiste antes da semeadura.
Além de ser baseada na análise da fertilidade do solo, é também em decorrência da exigência da planta. A cenoura responde à adubação orgânica, especialmente em solos de baixa fertilidade e ou compactados. É fundamental que o adubo esteja bem curtido. Recomenda-se, em geral, o esterco de galinha. Além de ser mais rico em nutrientes, principalmente cálcio, não contamina o solo com sementes de plantas invasoras, como exemplo em relação ao esterco bovino. Cada variedade tem características próprias quanto ao formato das raízes, resistência às doenças e, principalmente, quanto à época de plantio. Essa última característica permite produzir cenoura durante o ano todo na mesma região, desde que se plante a variedade apropriada às condições de clima predominante em cada época. No cenário atual, o uso de cultivares híbridas, pela exigência de tecnologias de alto custo, somente é recomendado para grandes áreas, tendo em vista que esse sistema de plantio preferencialmente utiliza sementes paletizadas e semeadeiras de alta precisão. A vantagem competitiva das sementes híbridas é a padronização das raízes aliadas a ganho de produtividade na cultura da cenoura. O cultivo da cenoura dispensa a produção de mudas. A semeadura é realizada por sementes distribuídas diretamente nos canteiros, em linha contínua, nos sulcos de 1 a 2 centímetros de profundidade e distanciados 20 centímetros uns dos outros. A distribuição das sementes pode ser feita manualmente ou com emprego de semeadeira manual ou mecânica. Qualquer que seja o método, atenção especial deve ser dada à profundidade do semeio. Por muito profundo, maior que 2 centímetros, as plântulas podem não emergir. Por outro lado, se o semeio for muito superficial, menor que 1 centímetro, há o risco de ocorrer falhas na germinação, devido ao secamento da camada superficial do solo, ou por ocasiões de chuvas pesadas ou irrigação em excesso. A irrigação é extremamente importante, principalmente na germinação e no início do desenvolvimento da planta, sendo a aspersão o sistema mais indicado. O desbaste tem a finalidade de reduzir a densidade de população de plantas. O objetivo é diminuir a concorrência por água, luz e nutrientes. Deve ser feito de uma só vez, aos 25 ou 30 dias após a semeadura, deixando espaço de 5 a 10 centímetros entre as plantas. Essa variação de espaçamento deve levar em consideração a variedade, a época de plantio e o clima. As raízes devem ser arrancadas de 90 a 120 dias após o plantio, dependendo da variedade, época do ano e de preferência do mercado consumidor. Uma lâmina aplicada ao sulcador facilita a colheita em grandes áreas, pois vai cortando o solo a uma determinada profundidade. O pré-preparo no campo consta do corte das folhas e, posteriormente, a lavagem das raízes em unidades apropriadas ou em tanques adaptados. Depois de lavadas, são classificadas e embaladas. A comercialização de cenoura é realizada em diferentes canais, podendo ser vendida na porteira a intermediários, como exemplo, feiras livres, associações, cooperativas de produtores, na Ceasa, no atacado e varejo, em sacolões e supermercados e etc. É importante ressaltar que o produtor obterá maior margem de remuneração do seu produto quando diminuir a intermediação na sua comercialização. A cultura da cenoura, além de apresentar significativos ganhos de produtividade, é um produto de alto valor agregado que permite retornos econômicos pela sua segmentação de mercado. Os valores agregados vão desde a instalação de agroindústria, produção de geleias, sucos, vitaminas ou receitas maravilhosas contendo todos os benefícios nutricionais da cenoura para uma vida saudável. Deixe nos comentários alguma dúvida ou curiosidade sobre o plantio de cenoura em sua região. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.